Então, vamos começar. Boa tarde. Meu nome é Raquel Prates, sou professora aqui do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e trabalho na parte de interface e interação. E a ideia da palestra de hoje é falar um pouco sobre algumas coisas que estão envolvidas nessa área como um todo. Tá? Então, o título da palestra é Design de Interação, Implicações para a Responsabilidade Ética e Social. Então, eu vou falar um pouco tanto sobre design de interação, como vários aspectos que a gente considera que são responsabilidade hoje de quem está desenvolvendo sistemas e projetando sistemas para que as pessoas interajam com eles. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta no meio do caminho, não sei como é que vocês estão fazendo, pode me interromper se eu ver que o tempo vai ficar muito curto, aí eu falo com vocês. Mas a princípio, se tiver qualquer questão, pode me interromper. Tá? Então, a primeira pergunta é: o que é design? Né? Então, design é uma atividade criativa e prática que tem por objetivo desenvolver um produto que permite aos usuários atingirem seus objetivos. Tá? Então, essa definição de design não se aplica apenas à interface, à interação, a software, né? É uma definição geral de design. Tá? Mas quando a gente está criando um software, a gente está fazendo design. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes de eu falar, né, um pouco, eu queria fazer só uns exercícios rápidos. Tá? Então, a gente tem aqui, né, o desenho de 9 portas. E eu queria que vocês pensassem, né, rapidamente, pensem na cabeça de vocês, vão passando as portas e pensando como que abre, como que vocês abririam essas portas. Tá? Então, só um minutinho, passa uma por uma para pensar, né? Para que lado que abre a porta, o que eu tenho que fazer para abrir essa porta. Então, vamos ver, essa primeira porta. Como que eu abro essa porta? Deixa eu pegar uma apontadora aqui. Aqui. Né, essa porta aqui, como que ela abre então? Não tem fechador. Não tem nada, né? Então eu só posso imaginar que eu tenho que empurrar essa porta para abrir, porque não tem como puxá-la, né? E não dá para saber para que lado que ela abre, ou ela vai abrir para os dois, ou ela vai abrir para um lado e a outra pessoa não vai saber. Essa aqui, essa luz verde, né? Não é muito boa. Essa aqui, então tem aqui um puxador, a gente vai puxar a porta e espera que ela vá abrir para o lado que você está puxando, né? Essa aqui, a terceira, né, na fila de cima. Então, ela tem uma plaquinha aqui só, né? Então, a expectativa, de novo, você não tem nada para pegar, você vai empurrar essa porta. Essa aqui, nossa senhora, a quarta lá. Na verdade, ela não é bem um puxador, não. Essa porta é tipo aquela porta de emergência, né, que você tem uma barra assim que você empurra ela e ela vai abrir, tá? Então, isso aqui, tanto que ela é baixo aqui para você empurrar com facilidade. Essa aqui, a que está lá no cantinho, né, no meio das duas filas, é uma porta de vidro, né, só para explicar o desenho. E de um lado, né, você tem um puxador e do outro lado você tem a barra de empurrar. Então, a gente sabe que ela vai abrir para esse lado, né, porque o puxador está aqui e a pessoa que está do outro lado vai empurrar essa porta. Né? Essa aqui, como essa não tem nada, mas aqui eu estou vendo como é que chama isso? A dobradiça dela, então eu sei que ela tem que abrir, né, para o lado de cá. Essa aqui tem instrução, né, push, então ela está te explicando o que você tem que fazer para abrir a porta, né? Essa aqui, não sei se dá para ver aqui muito bem no desenho, se dá para entender, mas ela é aquela fechadurazinha que você enfia a mão, então a porta é de correr, tá? E aí, para que lado que vocês acham que a porta vai correr? Para o lado de lá, né? Porque você tem que puxar a mão para cá, a porta vai correr para lá. E essa aqui, né, que tem esse puxadorzinho, a gente sabe que você vai pegar o puxador, mas a gente não tem nem ideia para que lado que a porta abre, se é de empurrar ou de puxar. Tá? Então, vejam vocês que a porta é uma coisa muito simples, né? Ela só abre e fecha. A única coisa que a porta faz é isso. E a gente tem várias formas de mostrar para a pessoa como abrir e fechar essa porta. E algumas delas não estão claras, né? Essa aqui eu sei que eu tenho que rodar essa maçaneta, mas para que lado a porta abre? Não sei, tá? Então, vamos ver mais um exemplo.
Isso são decisões de design que as pessoas estão fazendo, né? Esse fogão, tá? Também é um desenho simples do fogão. E a pergunta é, qual que é o problema com o design desse fogão? Então o acendedor... Nossa senhora, estou apertando errado. O acendedor está em cima, qual que é o problema disso? Você pode se queimar, né? Porque você tem que alcançar. Qual outro problema? Hã? Exatamente. Qual acendedor que é de cada trempe? Eu não tenho nenhuma ideia. E vários dos fogões que a gente tem na casa da gente tem que ter um desenho do lado para você descobrir qual que é. O da minha casa é assim. Sem eu olhar o desenho, até hoje eu não decorei, né? Então você tem esse problema. O que seria uma solução, né? Então você tem os dois problemas aqui. Qual o controle é de que boca e a pessoa pode se queimar, que não é nada desejável. Então uma proposta seria essa aqui, né? Os acendedores estão na frente, ninguém vai se queimar e as bocas estão na mesma ordem aqui, então você pode entender ou presumir facilmente que cada acendedor é de uma boca na mesma ordem que ele está aqui. Então, né, esse design aqui do fogão não é muito bom para quem vai usar, e esse aqui, com poucas modificações, ele já vai ser muito melhor e facilitar o uso que a pessoa vai fazer, tá? Então, esses são exemplos simples de coisas que a gente conhece. Como eu falei, a porta só abre e fecha. O fogão faz mais coisas que a porta, mas todo mundo já sabe o que é um fogão. E se for um software, né? Como é que eu apresento para as pessoas o que esse software pode fazer? Então, a primeira pergunta, o que um software pode fazer? Né? Então, software pode fazer tudo, né? Quase tudo. Tudo não, mas é uma amplitude muito grande de coisas que o software pode fazer. Então a gente tem, né, aqui só alguns exemplos. O Spotify, então eu posso ouvir música, posso escolher música, posso criar minhas listas, posso compartilhar com as pessoas, né? Esse aqui é um sisteminha de acompanhamento de projeto, então gerenciamento de projeto, para as pessoas usarem no trabalho, em equipes, para saber quem está fazendo o quê, quando que entrega, como está o andamento, né? O Google Drive permite um repositório, então você pode pôr seus arquivos, você pode compartilhar, você pode editar, né? Outro tipo de sistema. E finalmente, esse aqui que chama Be My Eyes, que agora tem até em português, vocês conhecem, que é um crowdsourcing, né? Quer dizer, uma pessoa cega que não consegue ler uma informação, tem acesso a um aplicativo, e aí outra pessoa que está online, ele mostra a imagem aqui, e pergunta qual lata que é de tomate, quando é que expira, qual que é a data de validade desse leite. A pessoa não consegue ler e outra pessoa, então, através da imagem, lê para ela, tá? Então, peguei alguns exemplos aqui só para a gente ver, né? Diferente de uma porta, que é só perguntar, o que a porta faz? Todo mundo sabe responder, ela abre e fecha, divide dois ambientes, etc. O que um software faz? Não tem uma resposta, porque a quantidade de coisas que ele pode fazer é muito grande. E depende do quê? Claro, depende de você conseguir escrever um software para realizar aquilo no computador, ou seja, ser uma coisa computável, e depende das ideias que as pessoas têm, né? Várias das coisas que existem hoje, há poucos anos atrás, ninguém nunca tinha imaginado, e hoje você tem um software para fazer aquilo. Então, a definição, né, uma definição geral de software é um artefato intelectual, que significa o seguinte, é um artefato criado pelos humanos a partir da sua engenhosidade e resultado de trabalho intelectual, e mais, eu não vou entrar nisso, quer dizer, ele é um software que é representado, é um artefato, desculpa, que é representado linguisticamente, diferente de uma cadeira, por exemplo, tá? Que é um artefato criado por alguém um dia, né, mas não é linguístico. Tá? O software é linguístico, mas a gente não vai entrar nesse mérito, não. Tá? Então, se a gente for comparar artefatos físicos com software e a gente pensar como que eu apresento para uma pessoa que vai usar esse artefato, o que ele pode fazer e como utilizá-lo. Tá? E é fácil a gente concluir, né,
que é muito mais difícil pensar nisso para um software, que pode ser qualquer coisa, que pode ter diferentes soluções, etc., do que para artefatos, né? Ainda mais artefatos físicos que a gente já conhece até. Tá? Então, esse é o papel da interface. O que é uma interface de um sistema? A interface de um sistema é qualquer parte do sistema com a qual um usuário tem contato, a pessoa que vai usar aquele sistema tem contato. Tá? Então, tudo que está sendo apresentado de alguma forma para o usuário é parte da interface. Tá? E é papel da pessoa que está projetando essa interface, projetando a interação, mostrar ou deixar claro para a pessoa que vai usar o sistema, para que esse sistema, o que você pode fazer com ele, como que você tem que interagir com ele, para que ele serve, esse tipo de coisa. Então, se a gente pensar um pouco no processo de design de software, não estou pensando na parte algorítmica ou de eficiência, etc., estou pensando mais aqui de forma mais global, o que o projetista tem que fazer, né? Ele tem que pensar quem são os usuários do meu software, o que essas pessoas sabem, o que elas querem fazer, que tipo de expectativa elas têm, né? Ele tem que ter um conhecimento técnico do que ele pode usar, o que é computável, o que dá para fazer e como implementar. E ele tem que ter criatividade e as suas ideias, né? O que ele vai fazer? Então, a primeira pessoa que criou, quando criaram-se as redes sociais, não foi uma empresa que falou assim, por favor, nós estamos precisando de redes sociais no mundo. Ninguém falou isso. Alguém teve essa ideia, quero me comunicar com meus amigos. O Orkut foi lá e criou uma forma de comunicar com seus amigos. Hoje, né, as redes sociais estão em tudo que a gente faz, tem rede social para tudo. Tá? Aí, com base nisso, né, esse projetista vai representar no sistema, essas coisas vão estar representadas nesse sistema, vão ter que ser apresentadas para o usuário. Quem que é o usuário desse sistema? Tá? Que problemas ou que coisas, que objetivos você pode atingir com esse sistema? E como interagir com esse sistema para conseguir fazer isso. Tá? O usuário, então, isso aqui vai estar representado na interface. Na hora que o usuário interage com o sistema, notem que isso aqui está em cinza, porque quando você está interagindo com o sistema, você não tem o designer lá do seu lado para te explicar nada, né? Então, mas ele tem que entender isso, quais foram as decisões que o projetista tomou e como usar esse software, senão essa interação vai falhar, tá? Então, essa pessoa, quer dizer, que vai projetar o software como um todo, ou se for um software grande, você vai ter pessoas alocadas em diferentes aspectos, que é responsável pela interface e interação, vai ter que pensar em todas essas coisas, tá? Então, quais são as responsabilidades desse designer? Então, por exemplo, se eu pensar, né, em engenharia, é muito fácil a gente pensar em responsabilidade. Caiu lá a ciclovia, de novo, né? A ciclovia lá do Rio de Janeiro caiu um pedaço. Não vou nem falar dessa vez porque tem coisa de natureza. Caiu um pedaço da ciclovia. Quem é responsável? Né? Tem um processo contra um engenheiro que assinou a obra, tem um processo contra a empresa que construiu a obra, tem um processo contra a prefeitura do Rio de Janeiro que tinha que ter fiscalizado o XPTO dessa obra e não fez. Então, essas pessoas são responsáveis por aquele acidente. Tá? E o software? Qual que é a responsabilidade do designer? Tá? Hoje, legalmente, isso não é claro nada, né? E quando eu estou fazendo um software que eu vou escutar uma música e a música não funciona, o custo é baixo. Mas tem vários outros softwares hoje que estão presentes no mundo que a gente está usando, que se eles falharem, podem causar a vida de pessoas, né? Podem ter como consequência a morte de algumas pessoas, e aí você precisa falar, então, quem é responsável por isso? Tá? Mas aqui eu estou pensando em responsabilidade de uma forma mais geral. Então, aproveitando para falar um pouco do histórico, né, dessas coisas, a responsabilidade inicial ou primária, digamos assim, de quem está projetando a interface, a interação, né, é fazer com que as pessoas consigam usar bem esse software. Então, essa responsabilidade inicial que eu estou chamando começou na década de 80. Quando os softwares criaram-se, né, os computadores pessoais, que aí você começou a ter gente leiga usando software, e não só engenheiros e pessoas que trabalhavam com computação e que entendiam o funcionamento da máquina,
começa a se ter o foco, então, ou se perceber o seguinte: você tem que permitir que as pessoas consigam usar bem esse software, melhorar a qualidade do uso do software, sem que elas tenham que aprender tudo que você sempre quis saber sobre computação, tá? E a isso, né, se deu o nome de usabilidade, que é a usabilidade de um software está associada, de forma geral, com fácil de usar o software, tá? A usabilidade é definida por um conjunto de fatores que estão relacionados ao uso que você consegue fazer do software, tá? Ele é fácil de aprender, ele é fácil de lembrar, então uma vez que você aprende, usou esse software, for usar de outra vez, você vai continuar sabendo fazer o que você já tinha aprendido, tá? Ele é eficiente, e eficiente aqui do ponto de vista do que o usuário quer fazer, não necessariamente do algoritmo que está rodando, tá? Segurança, ele garante a segurança dos dados do usuário, né? E satisfação do usuário, as pessoas gostam dessa interface, desse software, tá? Então, isso é a usabilidade. Só para a gente ver alguns exemplos simples, né, de baixa usabilidade, de coisas que não têm usabilidade. Isso aqui é uma versão antiga, né, do Windows, e nessa versão, que é do fim da década de 90, você sempre pôde ordenar, por exemplo, né, uma lista, qualquer coisa, só que o comando de ordenar era dentro do comando tabela, tá? Agora, eu não fiz uma tabela. Por que eu iria em tabela procurar para ordenar? Eu não iria. Muita gente nem sabia que você podia ordenar uma lista porque estava dentro de tabela, tá? Por que está lá? Ninguém sabia, né? Ninguém sabe. Hoje a versão atual, claro, não está lá e já corrigiram isso. Mas para minha surpresa, nesse computador, né, do MacBook aqui, a versão do Windows, desculpa, do Word, o ordenar ainda está dentro de tabela, né? Como eu já sabia disso, eu descobri. Mas muita gente deve ficar sem achar esse ordenar. Então esse é um exemplo de uma decisão que a gente não sabe aqui por que aconteceu isso, mas que atrapalha as pessoas usarem. Então muita gente não ordenava na mão, não sabia fazer isso. Esse exemplo aqui foi um aluno da disciplina que, né, já se formou, já fez mestrado, Michel, e ele me mandou depois da disciplina um e-mail com essa mensagem: Raquel, fui tirar dinheiro de um caixa eletrônico da Caixa, ele não deixou, me exibiu essa fantástica mensagem de erro em anexo. Aí a mensagem era essa: conta com excesso de saldo. Tá? Então ele foi tirar dinheiro e o erro que ele recebeu do sistema da Caixa foi esse, desculpa. Fosse hoje com tanto, né, Lava Jato, essas coisas, a pessoa já ia ficar preocupada de estar sendo laranja, mas aqui, né, não sei o que ele fez, mas não pôde tirar. Outro exemplo, que esse aí também foi um amigo meu que me mandou, né, cancelar pedido. Você tem certeza que deseja cancelar esse pedido? Aí se você quiser cancelar, clique no continuar. Se você não quiser, se você quiser cancelar o cancelamento, clique em cancelar. Né? Então você tem aqui a palavra cancelar aparece, né, nessa mensagem em 3 lugares e 2 com sentido diferente. Tá? Então esses são exemplos simples de decisões de interface que podem atrapalhar o uso que as pessoas vão fazer ou impossibilitar, igual no caso do Michel, de tirar dinheiro. Não deve ter podido tirar no caixa eletrônico, deve ter tido que entrar, procurar o gerente, isso tudo, né? Porque a gente sabe quanto que isso pode ser caro. Então, isso começou na década de 80 até hoje, isso é importante. Qualquer sistema que você for fazer, você tem que pensar na usabilidade desse sistema. As pessoas vão entender o que os elementos da interface significam, vão entender como que está organizado, vão saber usar, tudo isso é importante. Algum tempo depois, talvez, né, no início da década de 90, começa o que eu chamei aqui de responsabilidade para todos. Então, qual que é o contexto? Ampliação do uso da internet. Então, agora não são algumas pessoas que têm computador em casa, etc, etc. Você começa a ter internet, você começa a ter um amplo uso da internet e acesso a serviços através da internet, inclusive serviços do governo. Se é do governo, tem que estar disponível para todo cidadão. Tá certo? Então, começa a se ter a preocupação agora, ou a responsabilidade dos sistemas e das interfaces, que elas sejam acessíveis, tá? Então, começa a preocupar com acessibilidade. Então, o que é acessibilidade?
tá? É oferecer meios para que o usuário acesse o sistema, interaja com ele, sem que a interface imponha obstáculos, tá? E é para qualquer usuário, então você tem que conseguir, esse sistema tem que permitir que as pessoas que têm necessidades especiais consigam acessar, tá? Então a questão de ética envolvida aqui, né? Todas as pessoas têm o mesmo direito, incluindo o acesso à tecnologia. Então você não pode ter, ou não deveria ter, tecnologia que só algumas pessoas conseguem usar, tá? Diferentes deficiências e necessidades especiais podem requerer soluções distintas. Então, dependendo da necessidade especial que as pessoas têm, uma solução para uma não resolve o problema da outra, tá? E a proposta e o uso de tecnologias assistivas, que são tecnologias que ajudam também a pessoa a ter esse acesso. Então, vamos ver alguns exemplos simples. Tá? Visão. Então, daltonismo. Então, daltonismo é a pessoa não enxerga algumas cores, né? Ela tem dificuldade. Essa aqui seria, né, a pessoa que tem o que se chama visão 20/20, que é dita normal, enxerga, e todas essas outras opções aqui são problemas de daltonismo que as pessoas podem ter. Então esses dois aqui, né, se a pessoa não enxerga verde e vermelho, é parecido, azul, alguma outra coisa de azul, que aqui não dá para ver muita diferença, mas aqui é bem mais pálido. Ainda tem esse, que eu conheci uma pessoa que tinha esse problema, quer dizer, eu não, meu filho, mas a pessoa não enxerga cor nenhuma, tá? E se a gente pensar no daltonismo do verde e vermelho, que é o mais comum, né? O que a gente está vendo, quer dizer, quem tiver a visão 20/20 vai enxergar aqui, né? O vermelho e o verde, uma pessoa com daltonismo enxergaria assim, tá? Então, se você estiver enxergando tudo, dois pares iguais e não souber que você é daltônico, talvez tenha que fazer o teste, tá? Então, aqui, ó... É assim que a pessoa enxerga. Então, olha aqui a diferença. Se você for representar uma informação só com cor, a diferença aqui para a pessoa que é daltônica é muito pequena. É muito difícil a pessoa usar essa distinção ali para conseguir entender a informação que está sendo passada. O cego, né? O cego, ele não consegue ler, se ele não enxerga, ele não tem como ler várias das informações que estão aí. E aí a gente tem uma tecnologia assistiva que foi desenvolvida, que é o leitor de telas. Então a pessoa que é cega, ela tem essa opção, que vai instalar o leitor de tela, você tem uns, né, gratuitos, outros não, e o leitor de tela, então, vai ler para ela o que está nessa interface, tá? Algumas considerações. A gente, né, se você enxerga, na hora que você olha aqui, você vê um tanto de informação e você escolhe, né, rapidamente onde você quer focar sua atenção. O leitor de tela não tem como apresentar isso. Ele vai transformar, né, uma coisa que a gente está vendo em uma coisa que a pessoa vai ouvir, que tem que ter uma ordem, tá? Então, eu fiz um teste aqui com o leitor de tela. Como é que o leitor de tela funciona, né? Ele vai começar a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é como a informação, né, no nosso país, países ocidentais, são apresentadas. Tá ótimo. Então, eu passei com o leitor de tela e pensei o seguinte, tá? Então, eu quero ler essa notícia. Essa é a manchete do jornal. Quantos cliques a pessoa tem que dar para conseguir chegar nessa manchete, tá? Então, o leitor de tela começa lá, ó. Ele vai ler isso. Passa para a linha de baixo. Aí, claro, não vou passar todos aqui. Ele vai ler todas essas coisas aqui e no meio ele ainda vai ler umas coisas que estão no HTML que a gente não enxerga. Passa para a linha de baixo, vai ler isso aqui, inclusive essas coisinhas que estão aqui. Passa para a linha de baixo, todo esse menu. Passa para essa linha ainda, passa para essa. A pessoa teve que dar 46 cliques para conseguir chegar na manchete da notícia, tá? Então, a pessoa conseguiu acessar a informação? Sim, mas a um custo alto, né? E mais, quer dizer, nem toda informação é acessível aqui. Por exemplo, né, o que está nesses menus aqui, na hora que você passa aqui e clica aqui, isso aqui vai abrir. O leitor de tela não enxerga isso. Então, toda a informação que está nesses menus, a pessoa não tem acesso, tá? Então, como fazer? Por exemplo, tá? Então, aqui no site do Senado,
e isso é uma prática, né? Se você está fazendo um sistema que tem que ser acessível, a primeira coisa que tem aqui para o leitor de tela ler é ir para o conteúdo. Então ele pula tudo que está de menu, etc., vai para o conteúdo, ir para o menu, ir para o rodapé, tá? Então o leitor de tela vai ler essas informações e a pessoa pode escolher ou ela pode ir navegando um a um como ela queira. E pra gente, se você enxerga isso aqui, não atrapalha nada, faz diferença nenhuma para você. Tá? E aqui no site do Senado, ainda tem aqui, né, o Velibras, que é a possibilidade de traduzir o que está escrito ou alguma informação para Libras, que é a língua de sinais brasileira. Tá? Tá aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo do tradutorzinho que abre e ele vai traduzir aqui para Libras, tá? Deixa eu tentar colocar aqui um vídeo que eu fiz só para vocês entenderem. Então, a pessoa que nunca pensou sobre isso, que nunca interagiu com uma pessoa surda, pode estar pensando o seguinte, mas não estou entendendo para que isso? A pessoa surda não ouve, aqui não tem nada de áudio, é tudo visual, por que ela não pode ler? Tá? Porque a pessoa surda, a primeira língua dela não é português, é a língua de sinais, tá? E a língua de sinais é diferente da língua oral. Ela não tem preposição, ela não tem pronome, ela não tem conjugação de verbo, ela tem um vocabulário reduzido em relação a várias línguas orais. Então, mesmo a pessoa tendo nascido no Brasil, tendo sido criada, tendo ido para as escolas aqui, não significa que elas sabem bem o português. Então, é como se você estivesse lendo uma coisa numa segunda língua o tempo todo. Claro que tem gente que vai aprender muito bem o português, outras pessoas não. Tá? Então, isso aqui é um sisteminha, esse sisteminha era gratuito, acho que ele hoje é pago, que mostra como usar aqui o... Ai, estava gravando o som. Tudo bem. Tá? Então, observe o seguinte, eu escolhi aqui um texto e ele vai traduzir para Libras, tá? Então, observe o seguinte, então para a pessoa que não sabe ler português, ele vai apresentar essa informação em Libras. Algumas coisas sobre Libras, né? Se vocês olharem para a cara da avatarzinha ali, ela tem umas expressões. Então, Libras, a expressão da face é muito importante. Aqui eles tentam representar isso, mas pelo que eu já ouvi de algumas pessoas surdas é mais ou menos. E outra coisa que presta atenção aqui, olha o que acontece quando tem uma palavra no texto que ele não tem no dicionário, não existe em Libras. Ele só letra, tá? Então imagina que você está lendo um texto em alemão, ele está traduzindo para você e tem uma palavra que ele não conhece, ele só letra em alemão para você. Ajudou muito soletrar uma palavra em alemão que você não conhece, né? Mas isso aqui ajuda, então, as pessoas que são surdas a conseguirem entender a informação que está ali, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, mas não vou me alongar sobre isso, uma vez a gente fez uns testes com pessoas surdas e, por exemplo, uma palavra era sobre o site da Receita Federal. Uma palavra que as pessoas surdas, nascidas, criadas, todas com 2º grau completo, no Brasil, não conheciam. Várias pessoas não conheciam a palavra bagagem. Tá? Não conheciam, não quer dizer que não exista, né, conjunto de malas, que eles não têm uma forma de expressar isso, mas a palavra bagagem, alguns nunca tinham visto escrita, por exemplo, então não sabia o que era, tá? Então essa que é a dificuldade, por exemplo, das pessoas surdas, né? Então a gente falou, né, dos cegos, a gente falou de surdos, mas você tem várias outras deficiências que podem impactar a forma como as pessoas usam o sistema. Né, tanto de visão, audição, física, deficiência motora, fala, né, se a interface requerer voz, cognitiva e neurológica, desde problemas de processamento de linguagem, dislexia, né, doenças com convulsões, então tem várias coisas a serem pensadas até, né? Aqui nós não vamos entrar. E outra coisa importante da gente pensar, né, deficiências causadas pela idade ou doenças adquiridas. Então, só porque hoje a gente não precisa de nada, não quer dizer que a gente nunca vai precisar de alguma coisa, tá? Com a idade, a audição piora, a vista piora, várias coisas pioram. Algumas doenças, por exemplo, a pessoa tem um AVC, ela fica com problema de processamento de linguagem, problema de memória, tá? Então, são coisas que a gente tem que fazer
né, tem que pensar em todo mundo, mas pode ser que um dia a gente se beneficie mais diretamente até dessas coisas também. Exemplos, né, de tecnologias assistivas, então são tecnologias voltadas para ajudar as pessoas a lidarem com essas deficiências. Então você tem ali, né, um menino que está fazendo, digitando com o pé, ali você tem esse aqui, que é para a pessoa que tem problema de coordenação motora fina, aqui, né, conseguir digitar. Esse aqui é para fala, muito usado por pessoas com paralisia cerebral que não conseguem falar. Esse aqui não dá para ver, mas ele é em braille, tá? Então é uma tecnologia e a interface em braille que a pessoa consegue. Esse aqui, então, você consegue traduzir uma mensagem de texto para Libras, para mandar para alguém, tá? E esse aqui é um projeto novo da Microsoft do ano passado, não sei se vocês viram, que é o projeto EMA, que eles desenvolveram esse relógio para uma moça que chama Emma, que aos 29 anos começou com mal de Parkinson. Então a pessoa era designer, ela não conseguia mais escrever. E eles conseguiram gerar essa tecnologia que permite a ela, então para com o tremor e permite a ela escrever. Esse relógio faz com que ela consiga escrever. Ainda não está no mercado, mas já tem esse vídeo mostrando, contando a história do projeto, etc. Então são tecnologias que ajudam as pessoas que têm qualquer tipo de necessidade especial a lidar com elas e ter acesso às informações. Agora eu perdi, isso aqui era uma animação. Né? Então a acessibilidade é uma responsabilidade ética, social e legal. Então no Brasil temos leis dizendo que é obrigatória a acessibilidade. A primeira lei, que é de 2004, quer dizer, ela é uma lei antiga que mudou em 2004 para incluir a acessibilidade, né, de sistemas de informação, né, obrigatória acessibilidade nos sistemas da administração pública brasileira, tá, na internet, pessoas portadoras de deficiência visual. Então a lei até discrimina as outras deficiências aqui, né? E essa lei mais nova de 2015, que é do Estatuto da Pessoa com Deficiência, agora é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet, inclusive para empresas com sede ou representação comercial no país, e também por órgãos do governo para pessoa com deficiência, sem limitação da deficiência. Então, outro dia, eu vi um processo que uma pessoa estava movendo contra a Globo, porque a pessoa era cega e para acessar o conteúdo da Globoplay, você tinha aquele CAPTCHA, né, que você tinha que digitar lá a imagem, que não tinha uma versão de áudio, então a pessoa não conseguia ter acesso ao que estava lá e estava num processo na justiça contra a Globo, tá? Baseada nessa lei. Então, essas responsabilidades que eu falei até agora, a gente está falando da responsabilidade de criar um software de qualidade, que as pessoas consigam usar, que as pessoas consigam entender, que possa ter acesso à informação, essas coisas todas, tá? Mas hoje em dia, você tem outras coisas que a gente tem que pensar que são papel do projetista, são responsabilidade de quem desenvolve sistemas, tá? Então, além de pensar, né, o que o sistema vai fazer, como que ele resolve um problema, que tipo de coisa, para quem se destina, você tem que pensar que valores eu quero representar nesse sistema, tá? Que impactos sociais, então como que esse sistema pode, deve ou poderia mudar a vida das pessoas ou da sociedade. Então isso já está acontecendo, né? A nossa sociedade já é fortemente impactada por sistemas de tecnologia de informação. Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns exemplos. E a questão é, a gente está pensando sobre isso? Quem está pensando sobre isso? Tá? A gente deveria estar. E é difícil, quando a gente fala em impacto social, às vezes é difícil saber como que um sistema vai impactar a sociedade, né? Então, alguns anos atrás vieram aqui os criadores da internet. Se vocês virem qualquer palestra deles, a primeira coisa que eles falam, a gente nunca imaginou que a internet ia ser o que ela é hoje. Nunca imaginou, né? Então, não podia prever, tá? Mas antes, para a gente pensar nessa coisa da responsabilidade, do impacto na sociedade, vamos ver esse exemplo aqui, que é um exemplo simples. Olhando para essas 3 telinhas aqui, né? É uma decisão de interface simples. Qual que é a diferença entre elas aqui? É a opção padrão, né? A opção padrão, né? Você gostaria de doar órgãos?
sim, não tem nada marcado. Aqui o sim está marcado, aqui o não está marcado. Tá? Então, se eu pensar sobre isso, o que o projetista está me dizendo? O projetista, se ele toma essa decisão aqui, ele está falando para o usuário, olha, você gostaria de ser doador de órgãos? Você vai ter que tomar uma decisão se você quer ou não. Tá? Tome aí e me avisa. Essa aqui, ele está falando, olha, você quer ser doador de órgãos? Eu sugiro que você seja. Tá? E se você quiser deixar para mim, clicar sem ler, né, eu tomo a decisão por você. E essa aqui também, só que ele está recomendando que não seja. Tá? Então, é uma decisão muito simples de interface, só que, por que eu trouxe essa decisão? Porque foi feita uma pesquisa, né, em 2003, que eles mostraram isso, que a simples decisão de optar por ser ou não ser, do qual que é o valor padrão, tem um impacto enorme, tá, no número de doadores de órgãos. Então, nessa pesquisa que eles fizeram, eles mostraram o seguinte, se a pessoa tiver que optar pelo sim, né, então está marcado o não e ele tem que ir lá e mudar para o sim, 40% das pessoas, 42% das pessoas se tornaram doador de órgão. Se a pessoa tiver a opção sim, ela tiver que marcar que não, 82% das pessoas viraram doadores de órgão. E se for neutro, né, o designer não está sugerindo nada, tome sua própria decisão, 79%, tá? Bem mais perto aqui. Então, observa isso, uma simples decisão de interface aqui poderia estar salvando milhares de vidas, milhares, milhões, né? Num país como o nosso, 40% a mais, né? Vamos pegar esse que ninguém é influenciado, 37% a mais de pessoas resolveram ser doadoras de órgão quando elas tiveram que tomar essa decisão, tá? É simples assim. Então, às vezes você não está pensando quanto que isso está impactando, ou se você está impactando se a pessoa vai receber spam ou não, né? O custo do seu impacto é muito menor. Mas se você está tomando essas decisões ou fazendo sistemas que podem ter esse reflexo na sociedade, a sua responsabilidade para com a sociedade é muito grande, tá? Então, essa decisão de interface pode salvar vidas, né? De milhões, milhares de pessoas. E aqui, né, no nosso contexto atual, o que acontece? O que nós estamos vivenciando hoje? Duas coisas, né? A tecnologia ubíqua, que quer dizer, ela está presente em todo lugar, em tudo que a gente faz o tempo todo. E você tem armazenamento de grandes volumes de dados. Tudo que você faz tem algum sistema guardando essa informação de alguma forma para te recomendar, para fazer uma estatística de quem usa o que, para que, etc. E esses dados, né, que são o Big Data, está tudo armazenado em algum lugar, e o Personal Data, que são os seus dados, também estão armazenados. Se você usa esses relógios que agora guardam quantos batimentos cardíacos, quantos passos, todas as informações, até biológicas, estão sendo armazenadas. Tá? Então, quais são algumas das questões que esse nosso contexto atual traz? Primeiro, essa da bolha de filtros, que eu não sei se vocês viram, foi uma coisa que na época da eleição americana foi muito discutida, que é, todos esses sistemas de redes sociais, eles têm recomendação, né? Por exemplo, o Facebook, ele que escolhe quais mensagens que você vai ver, né? Quais que ele vai te mostrar. Teoricamente, ele está escolhendo baseado nos seus amigos, você tem umas configurações que você define, mas ele que escolhe o que você vai ver, tá? E o que muitos desses sistemas aqui, não dá para ler, mas aqui em volta tem o nome de vários, né? E isso vale, por exemplo, se você vai na Amazon, vai fazer uma compra, ela recomenda, baseado nas suas compras anteriores, produtos que você pode gostar, etc. Eles acabam, o que está representado aqui é o seguinte, eles olham o que você gosta e te mostram mais o que você gosta. Então, as pessoas acabam só vendo as informações que é aquilo que elas acham que elas continuam vendo, elas não são expostas a outros pontos de vista, a coisas diferentes do que o que elas já estão acostumadas. Tá? E a discussão que teve na época era justamente que isso aqui poderia ter influenciado a eleição americana, porque lá ninguém é obrigado a votar, e que muita gente, né, achou que não precisava votar porque está vendo que todo mundo vai votar na Hillary, então está todo mundo dentro da bolinha azul aqui com seus amigos da Hillary, e não viam o que estava acontecendo fora da bolha. Né, várias outras empresas falaram que não teve essa influência, que seus amigos tinham uma influência muito maior do que os algoritmos, tá? Mas o fato é,
As informações que a gente está vendo aqui, com esse grande volume de informação, muitas vezes é definido pelos algoritmos que estão sendo usados, que a gente não tem controle sobre eles e muitas vezes nem sabe exatamente como funciona. Outra questão, legado digital, né? Então, hoje, várias das coisas que a gente tem, né, de informação, de coisas que você produz, de mais ou menos valor, desde foto, que pode ter um valor emocional, até um livro que você escreva, né, estão disponíveis no formato digital. Quando a pessoa morre, né, o que acontece com esse material, com esse acervo digital da pessoa? Então agora começam a surgir várias pesquisas, propostas, soluções que lidam com isso. Tem alguns sistemas que eu vou dizer que são quase... esse aqui, Dead Social, não sei se vocês conhecem, para mim é até macabro, né? Que ele é um sisteminha que você deixa lá as mensagens que é para ele mandar depois que você morrer, mas assim, ele manda como se fosse você. Ele não manda assim, fulano morreu, deixou essa mensagem para você. Não, ele manda, por exemplo, todo ano aniversário do meu irmão, fala assim, pena que eu morri, não estou mais aqui, gostaria muito de estar com você, mas devo estar no céu, então estou te abençoando de lá. E a pessoa que recebe não pode falar que não quer, não. Ele está mandando, por exemplo, pelo seu Facebook. Tá? Como se você estivesse mandando aquilo. Esse é o Dead Social. Esse existe, ele funciona. Tá? E tem muitos outros que estão tratando agora da coisa do legado. Então, por exemplo, o Google já tem uma configuração que é, se eu morrer, e o se eu morrer, se eu ficar tanto tempo sem usar o Google, ele me mandar várias mensagens e eu não responder, tá? Ele deixa eu configurar, né, para os sistemas que eles têm, quem que pode ter acesso aos meus dados, a pessoa pode baixar, eu posso mandar mensagem para as pessoas, etc, etc. Eu posso escolher algumas pessoas para serem meus herdeiros do que está no Google, né? Eles não vão ter acesso à minha conta, eles vão ter acesso ao conteúdo que está lá. O Facebook agora tem a versão memorial, você pode definir que quando você morrer, sua conta vira um memorial, quem é o responsável por isso, tá? Então, são várias coisas que estão surgindo agora, porque está tudo digital. E tem questões legais, né? Quem é o herdeiro? Né? Se o cara escreveu o livro, né, e a versão digital, quem é o herdeiro quando ele morre? Quem tem acesso a isso? Quem pode resolver se vai ficar online ou não? Tá? A outra coisa, quer dizer, que eu estou falando de aprendizagem de máquina, que é o quê? Quando os próprios algoritmos são inteligentes, eles vão aprendendo baseado no que eles estão vendo e tirando conclusões e tomando decisões sobre o que fazer, o que falar, etc. Né? Então, a gente tem vários desses algoritmos hoje sendo construídos ou disponíveis. E aí entram duas questões importantes aqui, que é a confiança, né? Quanto que eu confio no que esse algoritmo está me falando, ou nesse algoritmo? E a explicação de como que ele toma essa decisão, que hoje são coisas que a gente não tem acesso, né? Como que ele funciona? Muitas vezes você não sabe. Como que funciona a recomendação do YouTube? Tudo bem, ninguém vai morrer por causa da recomendação do YouTube, mas você não sabe, e ele não explica por quê. É um segredo, porque ele não quer que os concorrentes saibam, tá? Mas essas coisas começam a ficar importantes quando você tem, por exemplo, não sei se vocês viram ano passado aquela perfil automático de aprendizagem de máquina que eles fizeram no Twitter, a Thay, né? E ela, em um dia, ela virou racista, nazista, homofóbica, né? E mandava mensagens, não tem aqui as mensagens, eu devia ter pegado, horrorosas, e ela aprendeu, teoricamente ela foi feita para aprender. Os projetistas não entendiam, não conseguiram reverter esse aprendizado do mal que ela fez, tá? Tiraram ela do ar, mexeram, puseram a mesma coisa, tiraram ela do ar. Se vocês procurarem, vocês vão ver, tá? E você tem outros sistemas, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele do carro lá que o MIT está fazendo, né? Que é para, quer dizer, é para coletar informações, tipo assim, se você está dirigindo um carro, no carro tem essas pessoas e tem essas pessoas atravessando a rua, quem que você mata? Quem está no carro ou quem está fora? E aí ele começa a pergunta, né? Se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa é preta, se a pessoa é branca, se é gay, se é velho, se é criança, se é médico, se é ladrão, e para você tomar essa decisão, um jogo, né? E o que ele está fazendo com isso? Vendo o que as pessoas acham, decisões morais que as pessoas tomariam ali. Agora imagina que o seu carro automático, você está dirigindo, agora ele vai tomar essa decisão. Eu tenho um acidente,
Quem que eu mato? Né? O software que vai tomar essa decisão para você, tá? É melhor eu bater no poste ou é melhor eu atropelar essa pessoa, né? Então, e aí, quem que é responsável por isso? Né? Se não dá errado a decisão do software, ou se você não concorda com ela, você vai brigar com quem? Com quem coletou essa informação, né? Quem projetou esse sistema, o algoritmo, o carro, quem vendeu para você. Então, são coisas que hoje já estão surgindo e que a gente tem que estar atento, porque isso aqui, hoje, né, ainda está longe, mas em algum momento vai ser realidade, né? E, finalmente, né, o right to be forgotten, que é outra questão que tem sido discutida já legalmente em alguns países, que é o seguinte: esses dados que estão na internet, você fez alguma bobagem na vida, você tem direito de pedir para pagar? Aí tem as pessoas, é privacidade ou é censura? Quando é que você tem direito de pedir para pagar? Quando é que você tem direito de não deixar aquilo disponível para que o mundo veja alguma informação que está na internet, que é sobre você? Tá? Então já tem vários casos sendo discutidos legalmente, acho que na Argentina, na Espanha, que é sobre esse tipo de coisa. Tá? Então essas são todas novas questões que estão surgindo e que são responsabilidade de quem? Nossa, de quem faz o software. A gente tem que pensar nessas coisas. A gente tem que pensar como que isso impacta a vida das pessoas, né? Então tem um outro exemplo aqui de aprendizagem de máquina, que até o professor Virgílio gosta de falar, que é um sistema de apoio a juízes e sistema de justiça americano, que o sistema dá uma porcentagem de qual que é a chance dessa pessoa voltar a cometer um crime, tá? E aí eles usam aquilo para tomar decisão. Só que ninguém sabe como, justamente voltando aqui, né? Ninguém tem a explicação de como que ele toma aquela decisão, não. Você tem que confiar no sistema sem saber como que ele chega naquilo, tá? E aí, lá na reportagem que fala sobre isso, claro que eles estão mostrando os casos distorcidos que são completamente errados, que mostra que ele tem preconceitos no algoritmo, né? Então ele vai mostrar que, né, a pessoa negra que fez uma coisa muito menor, ele vai falar que tem muito mais chance de cometer outro crime do que uma pessoa branca que fez um crime XPTO. Então, claro, no artigo eles mostraram os exemplos que não deram certo, né? Mas são coisas que a gente, então, tem que pensar sobre elas e que são responsabilidade de quem está projetando o sistema. Desde coisas simples, né? Qual a melhor fonte usar, onde colocar o botão, como que a pessoa vai conseguir ordenar uma lista, até essas coisas de como que esse software vai ter um impacto na sociedade e, né, para bem ou para mal, e como fazer isso. Tá? Então, com isso eu termino e deixo espaço, se vocês tiverem, para perguntas ou alguma coisa mais. Está aberta a palavra. Pode falar? Em relação à questão do direito de ser esquecido, né, um monte de coisas que são interessantes para serem colocadas, né, nessa questão. Pode repetir aqui? Posso? Obrigado. Bom, em relação à questão do direito de ser esquecido, né, que foi mostrado no final, várias coisas, assim, até de forma, como é que eu posso dizer? Que foi colocado assim, tipo, a pessoa fez alguma bobagem e quer ser esquecida. Mas tem um monte de coisa que às vezes nem é bobagem, mas que a pessoa quer ser esquecida não por, como é que eu posso dizer? Para evitar a discriminação de outras pessoas. Por exemplo, hoje em dia sabe-se que adolescentes têm... Tá dando para ouvir assim? Tá. Tá muito bom. Por exemplo, adolescentes com 13, 14 anos comunicam-se via internet e muitas vezes escrevem coisas que eles não têm a mesma maturidade que a gente que é adulto para posicionar sobre uma determinada ideia. Aí quando eles estão lá com seus 25 anos, eles pensam, nossa, olha o que eu escrevi quando eu tinha 13 anos, né? Isso um dos fatores. Outra coisa também, por questões sociais e culturais, às vezes uma coisa que era considerada normal de se falar, uma brincadeira, que às vezes era normal de se falar, sei lá nos anos 2000 ou lá na década de 90, hoje em dia, por questões do politicamente correto, socialmente correto, não se pode.
Por exemplo, a gente vê que existem brincadeiras que se fazia entre amigos na década de 90, se fizer isso com uma pessoa hoje em dia, nossa, está discriminando, porque mudou a cultura, mudou os hábitos, mudaram a percepção de o que é certo, o que é errado, o que é ofensivo, né? Até por questão da inclusão de minorias, né? Que antigamente via como uma brincadeira, hoje em dia sabe que pode estar ofendendo uma minoria. Enfim, um monte de questões que são interessantes, né? Analisar. Outra coisa, igual, por exemplo, tem muitas pessoas com doenças que às vezes precisam de, sei lá, fazer uma campanha, fazer uma vaquinha para poder conseguir curar a doença. Aí tá, tudo bem, fica registrado na internet. Ah, aquela pessoa, fulano de tal, fez campanha no ano de 2005 para conseguir, sei lá, um transplante. Aí quando chega lá em 2022, por exemplo, a pessoa vai procurar um emprego. Como que a gente vai adivinhar que uma pessoa pode ser aceita ou rejeitada em determinado emprego porque tem um histórico de doença tal e por questão às vezes de preconceito alguém não queira aceitá-lo? Então o direito de ser esquecido, às vezes é interessante também olhar por esse lado, não só por questão de apagar bobeiras que a pessoa fez, mas sim questão de se preservar também. A pessoa não quer revelar que há 10 anos atrás ela foi portadora, sei lá, de um tumor maligno, porque senão depois ninguém vai aceitá-la em outras atividades, né? Mesmo que ela seja apta, ainda temos preconceito e isso pode atrapalhá-la também. É verdade. Não, acho que você tem toda a razão. E algumas dessas coisas que você está falando já acontecem hoje. Quer dizer, várias empresas no mundo, antes de te contratar, eles fazem uma busca sobre você na internet e veem. E às vezes eles vão levar em consideração coisas que não tem nada a ver com sua competência profissional e que não influenciariam o seu trabalho para tomar essa decisão. Então, isso já até acontece em algum nível hoje. Então, eu acho que essa questão do direito de ser esquecido é importante mesmo e é complicada, porque você tem várias nuances, igual você está falando, o que hoje pode, né? Hoje, pelo amor de Deus, não pode mais atirar o pau no gato. É cada coisa que as pessoas inventam que a gente não sabe. E aí, isso, daqui a pouco, você canta isso, você quer, né, quer matar todos os animais, é contra, sei lá. Enfim, e as coisas, então você tem várias nuances, desde as coisas que mudam culturalmente até as leis de cada país, tem coisas que são aceitas num país, não são no outro, então qual lei que vale? Né? Então você tem todas essas coisas a serem consideradas. Nesse mesmo assunto, André, você pode ir. O problema disso é lidar com outra parte. Na verdade, é um problema regulatório mesmo, num aspecto mais judicial. Porque como é que você vai avaliar que uma pessoa pode ser esquecida por uma questão dessas que ela apontou, que são sérias, mas uma pessoa que, por exemplo, um político que cometeu alguma coisa e que foi investigado e que conseguiu ser absolvido por ausência de provas, mas todo mundo acredita que ele fez isso e aí ele pede para ser tirado do risco de ser reeleito. O aspecto regulatório disso vai ser muito complicado para poder ser decidido, sim. Tanto que atualmente as coisas que eu já vi são caso a caso, mas você criar uma legislação para isso, obviamente, é não trivial, né? E você tem todas essas coisas, quer dizer, se eu fiz uma cópia dessa informação, e aí? Desculpa. Fala, Breno. Primeiramente, boa tarde, professora, parabéns pela palestra. A minha dúvida vai numa outra linha um pouco... foi tocada na palestra até, mas eu acompanho muito uma pessoa chamada Tristan Harris. Ele era, por falta de palavra para traduzir, ele era um eticista de design. Não sei se existe esse termo, mas tinha esse cargo no Google. Ele era responsável pela questão da ética nos programas deles, tanto em termos de interface quanto em termos de usabilidade nos mais diversos âmbitos. E ele acabou saindo para poder fazer causas sociais, ele tem blogs e tudo mais, e hoje ele está estudando a questão da ética no Facebook. E tangenciando nessa questão, principalmente das eleições americanas. E ele tem um artigo que eu li que me deixou pensativo pra caramba. Ele fala que muitas vezes os nossos programas eles fazem coisas com os usuários que a gente não estava planejando, que às vezes estávamos e às vezes não, né? Você tem programas que são comparáveis a jogos de azar no quesito de prendimento de usuário, prendimento da atenção e do tempo da pessoa. E sim, obviamente que não dá para prever tudo que a gente vai fazer no futuro, tudo que vai acontecer no futuro, mas a exemplo do caso do Facebook, que o próprio Zuckerberg disse, mentindo ou não, mas creio que tenha acontecido com outras pessoas também. O produto dele foi usado para outros propósitos que não foram previstos por ele antes,
Mas, assim, de início, qual que é a sua dica para poder tentar pensar melhor nas possíveis consequências de um programa que a gente fizer? Para tentar reduzir ao máximo problemas sociais ou dos diversos âmbitos que eu estou falando no futuro. Eu acho, Breno, eu acho que você tem essa questão, quer dizer, igual eu te falei, né? Quando eles criaram a internet, se você ver a palestra dos criadores da internet, eles vão falar, a gente nunca na vida imaginou que a internet poderia ser isso. A gente estava fazendo uma conexão rápida entre universidades para fins científicos, né? O mundo hoje é todo conectado na internet. Então, tem coisas que a gente não consegue prever. Ou isso, né? Por exemplo, quantas pesquisas a gente já viu que se transformaram em armas de guerra, ou, né, que não eram para esse fim, acabaram sendo usadas para o mal. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho, é pensar sobre isso. Porque as pessoas não pensam, quer dizer, a minha visão, eu não vejo as pessoas se preocupando muito com isso ainda. Então a pessoa está preocupada com o software, como desenvolver, o que ele vai ser capaz de fazer, etc. E às vezes esquece de pensar no lado que pode ser negativo dessa coisa, ou, né, que você poderia talvez tentar antecipar ou evitar, ou tem coisa que realmente foge do nosso controle, né? Igual vários desses exemplos que a gente está vendo. Então, eu acho que, agora, uma coisa que eu acho que vai acontecer em algum momento é essa questão, à medida que o software vai entrando em tudo e tomando decisões e fazendo coisas, que é o caminho que a gente está trilhando, você vai ter responsabilidade legal pelas coisas, igual eu falei, né? A ciclovia do Rio de Janeiro caiu, você tem processo contra as pessoas. Então, essa decisão vai ser, quer dizer, na hora que esse carro automático causar um acidente, quem que é o responsável pelo acidente? Quem estava lá dentro, que é o dono do carro, o cara que desenvolveu o software, a empresa que comprou o software, que desenvolveu o carro, não sei. Mas alguém, você vai ter que, né, as pessoas vão querer que alguém seja responsabilizado. Então, essas coisas também, na hora que forem acontecendo, as pessoas vão pensar mais, né, quando você não está impune. Agora, várias das nossas sociedades científicas, a CM, já estão lançando essa questão, né, da ética do algoritmo, de pensar qual que é o impacto disso, como que isso afeta outras pessoas. Mas eu acho que agora o que tem que fazer é, cada pessoa que vai projetar um sistema que não seja um sistema, né, que tenha algum efeito, você tem que pensar nesse efeito, né? Boa tarde, tudo bem? A minha dúvida é um pouco mais técnica, na verdade é uma orientação, assim, no sentido da pesquisa e interação mesmo. Você falou aí que o software ele tem um aspecto mais linguístico, né, também. E hoje a gente está chegando num momento que a computação pessoal ela já está se tornando mais madura, né? Veja, talvez 30 e poucos anos que a computação pessoal adquiriu um nível muito avançado, né? Hoje a gente tem isso nos smartphones, em outros dispositivos também. E eu queria saber, assim, dentro da sua visão de pesquisadora mesmo, quais são os desafios que a pesquisa e interação teria agora diante da elaboração de metáforas, de estratégias de criação de interfaces, né, considerando que sempre a computação pessoal ela se apoia muito nas metáforas, nas analogias, nas representações de elementos do mundo tátil, né, real, sendo até que hoje em dia, por conta dessa maturação, muitas coisas da computação lá no começo elas até já desapareceram. Para dar um exemplo, seria, por exemplo, o botão de salvar, né, que sempre é representado como um disquete. E talvez daqui a algum tempo, algumas gerações, talvez para frente, já não saibam mais o que é isso, a gente continua usando. Daqui a pouco não, né? As gerações hoje, várias já não sabem. Então, assim, eu queria saber mais quais são os desafios para trabalhar com essa questão de arquétipos que já não existem. Se a computação pessoal talvez ela comece a entrar mais numa questão metalinguística, além de linguística, né, de montar novas metáforas em cima dela própria. Enfim, eu queria saber um pouco sobre isso, por favor. Obrigado. Obrigada. Essa questão, quer dizer, as metáforas, as representações, né, é uma questão que vem desde o início da computação. Então, toda essa parte, né, de desktop, até o nome, né, de desktop, de office, são as metáforas que na década de 80 eles acharam adequado. O que muda hoje é o que você falou, quer dizer, a computação está ubíqua, ela está presente em todo lugar e a gente precisa desenvolver
novas coisas que hoje a gente não sabe, mas não... Então, por exemplo, se a gente pensar na internet das coisas, né? Onde a computação ubíqua, onde você vai ter coisa acontecendo na parede, tudo vai estar conectado. Como que você interage com uma parede? Ela não tem um menu. Então, você vai ter que, né? Você vai ter que ter outras questões de interface, interação, que vão ter que ser pesquisadas, como você está falando. Não acho que linguagem é uma coisa fundamental, porque ela é toda linguística, né? Do início ao fim. E você tem coisas, desde figuras de linguagem, representações, até coisas, como você falou, qual que é a metalinguagem, como que eu aproveito isso e como que as pessoas entendem. Então tem toda essa parte cultural. Então por que ninguém tira o disquete, embora o disquete não exista mais? Porque todo mundo já associa aquele botão arbitrário agora a salvar. Então você tem um custo cognitivo associado a trocar isso agora, né? Mas tem até uma piadinha, não sei se vocês já viram, né? Que o pai chega com um disquete e o menino fala, papai, você imprimiu em 3D o salvar? Né? Que essa que é a realidade de hoje. Mas essas são questões que não tem uma resposta, mas são campos de pesquisa aberta e à medida que a tecnologia vai mudando, você vai tendo novas questões, novas situações e muitas delas são específicas. Né? Só para a gente terminar e não invadir muita palestra do Pedro aqui, eu vi uma palestra, duas coisas, né, de palestrantes internacionais, que foi o Bill Buxton falando, na palestra que ele deu uma vez no nosso congresso brasileiro dessa parte de interface, o IHC, e ele estava falando que comparou, que eu achei muito interessante, o motor na década, sei lá qual década, né, que o motor da geladeira era exposto e as pessoas tinham que ver o motor e como que funcionava, a computação, que no futuro, quer dizer, como que as coisas funcionam, tudo vai ser meio... você não quer saber o motor da sua geladeira, você quer que ela funcione, é a mesma coisa. As coisas vão funcionar e ninguém quer saber o algoritmo, o software, as coisas que estão por trás, vai ser dado como trivial, né? E a palestrante, que é a Vitória Belotti, que vai vir no nosso congresso desse ano, no fim do ano, aí a palestra dela, em vez de chamar, né, Human Computer Interaction, ela falou que vai chamar Human Computer Everything, que é justamente isso que você está falando. Hoje tudo é mediado pela tecnologia. Né? Existe, inclusive, uma linha de pesquisa nova que é o que será do mundo se a tecnologia falhar. Né? Tem gente que está pesquisando isso. Se parar a internet por tanto tempo, você não consegue ir no banco, você não consegue fazer nada mais. Né? Então, como é que vai ser? Então, é isso, gente. Obrigada. E aqui é a página do nosso grupo aqui no DCC. E quem tiver mais perguntas, eu estou aí pelo departamento, pode me procurar, pode procurar o nosso grupo. E aí a gente conversa mais.